Cooperar é o jeito certo de vencer essa crise. O cooperativismo se tornou o melhor modelo de fazer negócios porque é baseado na ajuda mútua e põe o ser humano acima do lucro. E nós, do Sicoob, estamos honrando ainda mais este valor, prorrogando financiamentos e facilitando o crédito, a geração de negócios e o atendimento. E quando tudo passar, vamos continuar do seu lado, cooperando com você. Sicoob, somos feitos de valores. Prefeito, bom dia. Nós temos aí alguns assuntos a tratar com o senhor no dia de hoje. O primeiro deles, sobre o ciclone que abateu Santa Catarina. Nova Trento aqui não foi diferente. Como é que está aí a restauração, os trabalhos de recuperação dos estragos aqui em Nova Trento? Bom dia. Bom dia, Hércules. Com relação a esse furacão, nós temos que informar que Nova Trento foi, fora o litoral, uma das cidades mais atingidas, Inclusive já tivemos até o reconhecimento estadual. O estrago foi grande. Nós estamos aí trabalhando na questão da reconstrução, principalmente de alguns pontos de interesse público, a exemplo do ginásio de esportes, que ele não pode ficar descoberto porque tem a quadra, e se estragar a quadra, o estrago vai ser bem maior, e a quadra não pode ter umidade, não pode receber chuva. E nós sabemos que já ocorreu, nós botamos lona, cercamos, mas não conseguimos, de fato, se der uma chuva torrencial, corremos o risco de perder, inclusive, a quadra. Então nós estamos trabalhando aí prontamente e rapidamente para tentar cobrir o ginásio de esportes, e aí sim, a parte de trás das canchas de botas foram danificadas, mas é concreto. Se chover, a gente ainda, como não tem a utilidade hoje devido à pandemia, nós podemos ter um tempo lá de 30, 60 dias ainda para fazer os reparos. A quadra do colégio também do Claraíba foi completamente destruído, o telhado que eu me refiro, tivemos algumas perdas, tivemos também vários outros pontos e vários outros edifícios públicos danificados, mas porém com avarias menores. Então a gente ainda está acabando de fazer o relatório, lembrando que as pessoas que tiverem dificuldade e precisam do relatório da Defesa Civil para acionar seguro, entrem em contato aí com a Defesa Civil do município, através do Eduardo, que é o diretor da Defesa Civil, e prontamente nós faremos os laudos. Com relação também a o que muitas pessoas vieram me comunicar e ainda estão procurando, a gente precisa ser muito claro no sentido de contratar a empresa JMM para fazer essa manutenção que foi feita. Deixando muito claro que na época, quando deu na terça-feira, nós tentamos entrar em contato e não ganhamos a aprovação e a licença para poder, a liberação para poder mexer na rede. Nós tivemos a liberação certificada somente na sexta-feira. E é evidente que alguns anos atrás a gente já veio com essa ideia, mas infelizmente por questões burocráticas a Celesc não autorizou. E nem antes. Infelizmente autorizaram na sexta-feira e aí a gente fez os reparos. Hoje, não mais, já do início da semana, não mais a gente estava com o trabalho. A gente só fez o trabalho para ligar a grande massa, ou seja, mais de 80% da população de Nova Trento, na sexta-feira, estava sem energia. Então a gente fez todo esse trabalho para montar e religar o centro e as regiões do município, os bairros como Bezenelo, 30 Réis, o Vígulo, o próprio Claraíba. Então, depois disso, aí sim, o trabalho da Celesc é fundamental, é eles que detêm o poder e é eles que têm que fazer essas ligações. Então, nós já saímos, retiramos o pessoal da rede já no início da semana. E as pessoas ainda estão ligando, pedindo para que a gente faça. Mas, infelizmente, já tem que deixar que a gente já não tem mais autorização. Foi naqueles dias de uma crise brava, que a gente precisou resolver o problema de Nova Trento. Então, ou seja, ganhamos a autorização somente na sexta-feira. Já tínhamos o trabalho e a ideia de fazer já na quarta-feira, mas é um trabalho da Celesc que não ganhamos autorização, ganhamos na sexta, devido à falta de recurso e material humano da própria Celesc, é que a gente fez a intervenção.
né, para acudir que 80% mais da população estava sem energia e aí não dá, né? Então, essa questão do furacão, graças a Deus, também essa segunda onda que deu essa semana foi muito fraca aqui no município e a gente está passando bem. Tem uma localidade ou duas que ainda estão com dificuldade de ligação de energia, mas infelizmente é a Celesc que tem que cuidar. Estamos em contato com a Celesc, fizemos um contato, inclusive hoje, com o presidente da Celesc, que se prontificou aí em terminar aí até a data de hoje, mais tardar amanhã de manhã, ligar 100% do município. Estou conversando com o prefeito Jean Voltolini. Prefeito, vamos tratar de um outro assunto que é sobre o Covid-19. Alguns municípios aqui do Vale do Rio Tijucas endureceram ainda mais as regras para o comércio e para a população. São João Batista, por exemplo, é um exemplo claro disso. Nova Trento, como é que o prefeito Jean vê o município de Nova Trento, pretende endurecer ainda mais as regras? Como é que está a cidade? Bom, Hércules, eu ainda faço, o ano passado estive como presidente da Associação dos Municípios da Grande Florianópolis, hoje como vice-presidente, e semanalmente nós vemos conversando com todos os prefeitos aí da Grande Florianópolis, ou a maioria deles. O que nós estamos entendendo nos municípios de pequeno porte, que a situação da doença, ela ainda não, do vírus, ela ainda não se agravou. É de que uma boa conversa ela vale mais do que ações ríspidas. A sociedade já sofreu demais com esse impacto, com essa restrição do governo no início da pandemia. Nós não queremos deixar ninguém sofrendo. Nós precisamos e temos o entendimento de que essas conversas que nós estamos tendo, né, com os salões de beleza, com donos de bares, de restaurantes, né, essa semana tivemos com as igrejas, com os santuários, tivemos com todo o pessoal do Vigo, essas reuniões que nós vamos ter aí na próxima semana, voltar a ter reuniões com o pessoal de mercado, para não deixar aliviar e soltar à vontade isso. Nós temos que respeitar as restrições, respeitar principalmente o distanciamento entre as pessoas dentro do comércio. É isso que nós precisamos. Uma boa conversa e a consciência coletiva, respeitando isso e não deixando o cliente entrar sem máscara, ou o cliente girar dentro do bar com um copo de cerveja na mão, sem a máscara, conversando com todo mundo. Isso nós temos que evitar. Então essa consciência coletiva sendo adotada e que já está sendo adotada no município é um reflexo nos números. Nós temos aí um dos menores números no Vale, e perdendo somente para Major, que é uma cidade menor, que tem 13 ou 14 número de Covid hoje, pacientes, respeitar isso. E o principal não é eu não estou nem preocupado, Hércules, com o número de pessoas infectadas. Não. A minha preocupação maior é se eu tiver, por exemplo, 600 casos de Covid em Nova Trento e 550 curados, 40 em domicílio e 10 internados, para mim, segue o barco, toca a vida, vamos continuar trabalhando. Por quê? Porque nós temos 23 leitos. A hora que eu tiver 70%, 80% dos leitos ocupados aí, nós vamos começar a trabalhar com a possibilidade de restringir, principalmente onde tem as áreas de maiores contatos, que é o quê? O bar, que o cara até sem máscara, o restaurante. Aí nós vamos ampliar e apertar um pouco o cerco. Do contrário, toca o barco, não me preocupa o número de infectados, se a recuperação ela vem acompanhando, ou seja, a onda que a gente fala, a curva, ela estando num crescimento gradativo, ela estando com a recuperação gradativa acompanhando, para mim não tem problema nenhum. O que eu não posso é deixar morrer gente por falta de leitos. Aí é uma outra situação. Então, por enquanto, esse trabalho de conscientização coletiva está funcionando extremamente bem e é assim que a gente pretende. Então, a princípio, nós não vamos mudar nada no decreto estadual, nós não vamos criar rigores, respeitando sempre o que eu falo. O que o decreto estadual já avisa, e que as pessoas têm que ter muito claro isso, que a pessoa que for notificada
e que ela está com suspeita, que fez o teste e que está guardando a quarentena em casa, essa pessoa, se ela estiver saindo e for denunciada, a polícia pode agir e pode prender a pessoa. Ela está desrespeitando a normativa. Isso é muito sério e é muito grave. Por quê? Porque ela sabe que ela está com a possibilidade de transmissão da doença e não está respeitando a quarentena. Então isso é um aviso para quê? Para que as pessoas respeitem a quarentena, não saiam de casa. Do mais, é o que a gente sempre avisa. Escolher uma pessoa para fazer compra, essa mesma pessoa, se possível, ir sempre ela. Então, essas questões do dia a dia, que se a gente tomar um pouco de cuidado, a gente mantém a curva tranquilamente e a gente vai passar essa pandemia sem maiores problemas, sem ter que aumentar essas restrições, que, por mais que a gente tente evitar, essas restrições, comprovadamente, elas não têm um resultado prático do jeito que se espera. Essa é uma realidade. Muitos municípios adotaram restrição total, lockdown, e não estão tendo o efeito necessário. Então a gente vai restringir para quê? Se comprovadamente a gente não tem o resultado. O que a gente tem resultado é onde há uma consciência coletiva e as pessoas respeitem as regras e as normas. E é isso que nós temos que passar para a população. Que elas continuem respeitando, continuem obedecendo, usando as máscaras, se prevenindo. É isso que nós estamos fazendo e é isso que vem dando resultado.